E pessoal, vamos terminar a parte do vídeo de ontem, né? A gente está falando sobre o Velho Testamento, né? A narrativa ordenada de acordo com que os fatos aconteceram com os judeus no período bíblico, né? Então a gente parou na parte onde o povo, eles estão no deserto agora. No deserto eles vão receber da parte de Deus leis tanto civis quanto leis religiosas e também vão organizar o exército para a tomada da terra de Canaã, através de Moisés que os libertou das garras do faraó. Então no deserto eles vão caminhar por 40 anos derrotando vários exércitos e vão ganhar uma certa fama como um exército poderoso. Então, as portas de Canaã, aquela geração que havia saído do Egito, ela morreu toda durante esses 40 anos, através de provas que Deus aplicou para eles, né? Deus os guiou com uma coluna de fogo durante a noite e de dia como uma nuvem no deserto para que eles conseguissem chegar até Canaã. E durante esse período, né, eles construíram o tabernáculo para adoração de Deus e dispuseram os exércitos, né, em tropas com as 12 tribos de Israel. Eles então vão chegar às portas de Canaã, eles vão iniciar a tomada de Canaã pela cidade de Jericó, comandada pelo general que substituiu Moisés, que foi Josué. Josué, então, ele entra em Jericó e vai conquistando território por território. O povo que morava na terra na época eram os jebuseus, amorreus, heveus e os povos que a Bíblia descreve como povos pagãos que adoravam deuses estranhos e praticavam rituais cruéis de sacrifícios, inclusive dos seus filhos aos deuses que eles adoravam. E nessa conquista, Deus os havia orientado a expulsar totalmente o povo que eles encontrassem naquela terra e não estabelecessem aliança com eles. Eles então, eles desobedeceram essas leis, né, que uma delas são os 10 mandamentos, mas também mais de 600 leis civis e religiosas que eles receberam. Eles fizeram aliança com o povo da terra e inclusive incorporaram rituais religiosos pagãos no seu meio, casando suas mulheres com as mulheres de outros povos, etc. Deus, então, ele já sabia que isso não geraria, né, aquilo que ele previa inicialmente, que era uma nação diferente das demais, que pudesse revelar Deus para o mundo. Então, por esses motivos, eles vão ter como resultado um período de conflito, né, tanto fronteiriço pelas fronteiras da região, como conflitos internos com os povos que eles haviam feito aliança e com os inimigos desses povos também. E por causa desse conflito, Deus precisa levantar de tempos em tempos em cada região um juiz. O período dos juízes aí tem um juiz muito conhecido que é o Sansão, na história de Sansão e Dalila. Sansão é um desses juízes que é encarregado de liderar o povo nesses conflitos com outros povos. E por causa desses inúmeros conflitos, esse período muito conturbado, é levantado um profeta Samuel nessa época, e Samuel é o cara que tem intimidade com Deus, né? O cara encarregado de fazer essa mediação entre Deus e o povo chega até Samuel e pede para que Deus estabelecesse sobre eles um rei, como as outras nações. Os egípcios tinham um rei, a Babilônia, a Síria, todos os povos em volta deles tinham reis, e só Israel que não tinha, era uma espécie de estado teocrático. Deus então, né, através do pedido do povo, ele fala com Samuel que provavelmente isso não vai gerar bons frutos, né? O povo vai se arrepender posteriormente de querer estabelecer sobre si um rei terreno, né? Um rei físico, ao invés de ser liderado e governado somente por Deus, mas Deus atende à vontade deles, e aí é o início do período monárquico de reino unificado, que serão 3 reis. O primeiro deles, Saul, que vai pecar contra Deus, vai ser deposto do cargo também por transgredir
uma orientação também, né, de prestar um determinado ritual que não caberia a ele prestar. Ele vai ser deposto, vai ser substituído por Davi. Davi vai ter um feito marcante aí, além de ser um guerreiro e um adorador de Deus, ele vai ser também o conquistador da cidade de Jerusalém, que até então, né, na tomada de Canaã, o povo não havia conquistado Jerusalém, que estava sob o domínio dos jebuseus. Davi então vai conquistar essa cidade em definitiva, a cidade de Jerusalém, e vai posteriormente, né, ser substituído pelo rei Salomão. Salomão, seu filho, Salomão é conhecido como o homem mais sábio que já pisou na terra, mas ao final de sua vida ele também fez coisas que desagradaram a Deus, inclusive por ter se envolvido com mais de 1000 mulheres, e mulheres pagãs, e Salomão incorporou várias práticas, vários rituais e vários tipos de adoração a deuses estranhos também. Por esse motivo, Deus vai estabelecer que o reino pós-Salomão será dividido, não será mais uma monarquia unificada, mas um reino dividido. Então, quem sucede Salomão é o seu filho, Roboão. Roboão vai herdar 2 tribos somente, ele vai ficar reinando na parte sul, né, onde havia a cidade de Jerusalém, sobre as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos vão ficar sob o domínio de Jeroboão, que era servo de Salomão, e vai estabelecer a parte norte do reino um culto idólatra, né? Eles vão adorar lá um bezerro de ouro, porque Jeroboão temia que o povo indo até o culto original, o culto correto que era na cidade de Jerusalém, o povo se submetesse ao governo de Roboão. E por esse motivo, Deus vai incitar o império contra eles, né, que é o Império Assírio. Ele vai dominar o Reino do Norte, vai transportar os habitantes para a Síria e vai misturar todo aquele povo, inclusive essas tribos do norte, que eram conhecidos como samaritanos por causa da capital Samaria, eles vão ser extintos a partir disso. Judá olha para aquela situação, né, ele sabia que eles haviam incorporado um reino idólatra, eles meio que zombam deles, né, por serem idólatras, terem sido dominados pela Assíria, só que já havia também uma profecia sobre eles de que eles também haviam pecado, que eles também seriam dominados por outro império, esse agora o babilônico. O império babilônico famoso do rei Nabucodonosor vai transportar as pessoas mais notáveis da terra para a Babilônia, né, que é uma cidade do império que imperava sobre a maior parte da terra naquele momento. Eles vão ficar lá por 70 anos até que os babilônios sejam dominados pelo reino persa. O rei persa, que é o Ciro, ele vai estabelecer um decreto permitindo aos judeus que voltem para Jerusalém, que voltem a reconstruir a cidade e também o templo que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor. Então, essa reconstrução será efetuada, né, primeiro por Neemias e depois por Esdras, que vai restabelecer o culto ali, e Jerusalém volta a ser uma cidade, né, a se reconstruir como uma cidade e a se reconstruir como culto, e porque o culto, né, havia sido totalmente ali pervertido, né, pela intromissão de povos e de práticas estranhas a Deus no meio do povo de Jerusalém. E durante esse período dos reis você vai ter livros ali como dos profetas, né, como de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, durante o período que eles estão no exílio babilônico, e outros profetas que profetizaram por um espaço de tempo mais curto. E após esse período, né, o restabelecimento do culto, Israel pôde seguir a sua identidade de povo, né, como sendo povo judeu, mas agora somente com 2 tribos que vão ser finalmente chamados somente de judeus. Depois desse período vai iniciar um período interbíblico, onde os teólogos dizem que é um período que Deus não falou muito com os seus profetas. Então, pessoal, esse aí é o vídeo sobre o livro que eu considero pelo menos o mais importante do Ocidente, para quem quer estudar, conhecer
mais um pouco, né, a respeito das origens da cultura judaico-cristã que está muito presente na nossa sociedade. Para quem esse vídeo eu abordei mais as questões históricas sobre o livro, né, uma narrativa sequencial de como os fatos aconteceram. Se você quiser conhecer, aprender um pouco mais sobre a parte espiritual também, sobre as implicações espirituais que isso tem para o nosso tempo, tem esse livro aqui, Entendes o que Lês. É um livro muito bom que ele fala sobre a exegese, ele fala também sobre a hermenêutica, que são chaves teológicas para você interpretar a Bíblia. E então eu motivo você a ler esse livro, porque qualquer coisa que você vai estudar hoje em dia, você toda a literatura produzida, né, na nossa época, ela é praticamente aí um plágio, né, tanto da Bíblia como lá dos livros de Platão, de Aristóteles, e a incorporação também de parte do direito romano. Isso é muito importante porque a nossa sociedade está sendo muito atacada, tendo essas bases, né, muito atacadas hoje pelas ideologias sendo incorporadas, filosofias materialistas e também o marxismo cultural, né, através lá do socialismo, ele tem se incorporado para destruir essas bases do Ocidente, porque eles querem implantar, através disso, um novo homem, um novo mundo. Mas esse novo homem e novo mundo, ele certamente vem trazendo sérios prejuízos aí, vide na nossa política que está tão corrompida hoje, e a gente precisa realmente nos informar e correr atrás de informação, de conhecer as origens, para que a gente possa defender tanto a nossa cultura como a nossa fé. Valeu, valeu!